parabéns pela palestra que você fez ontem, porque o conteúdo que você apresentou é um conteúdo enriquecedor e que, assim, eu acredito que muita gente que não viu ali o evento, não assistiu a live, tem bastante coisa para ver. Isso que você resumiu, né? Não, foi bem resumido. 20 minutos, para alguns parece muito tempo, mas dentro de um assunto complexo daquele é quase nada, né? Pois é, porque assim, você trouxe bastante conteúdo que foi muito interessante lá e importante, né? Mas para quem ainda não conhece, Christian Machado, se apresenta aí um pouquinho do seu currículo, da sua história Então, e também se você ainda está ainda lecionando, passa um pouquinho para o pessoal. sou o Christian Machado, dou aula de teologia também, ministro algumas aulas de língua portuguesa. Sou aqui de São José dos Campos, né? O pessoal do meu Instagram já me conhece, mas o pessoal aí do seu provavelmente ainda não me conhece, né? Nós estamos Sim, na luta aí há mais de 10 anos, ô Renato, pela internet, no tete a tete também, né? Buscando convencer pessoas, transformar pensamentos, influenciar de fato. Já vista de acordo com aquilo que eu falei ontem, né? Nós vivemos aí num estado de caos generalizado, muitas pessoas perdidas, e aí a gente começou a ver a direita como um movimento propriamente dito nascendo, engatinhando aqui no país, e muitas pessoas ainda perdidas, sem orientação, esperando de fontes que com certeza não trariam nada de útil, né? Muitas manifestações sem sentido. Então a gente sempre tentou buscar abrir os olhos das pessoas, obviamente a gente não sabe de tudo, né? Mas buscando sempre conhecimento, estudando. Eu sou aluno do professor Olavo há uns 10 anos, isso aí então, isso é um tempo bom e uma excelente escola, né? excelente escola, cara. Excelente escola. Que Frequenta a foi Assembleia onde de Deus, aqui em São iniciou o José. movimento conservador. Foi através dele, ele que Deus colocou ele no meu caminho e me abriu os olhos. Tem me aberto até hoje, né? Pois é, isso aí é um conteúdo muito importante mesmo que a gente tem, é um material excelente. Muitas coisas que o Olavo de Carvalho falava, parece que hoje em dia a gente observa, são as profecias, né? Sim, O Olavo de Carvalho era profeta realmente mesmo, e tudo que ele falava, inclusive umas situações que a gente vê dos militares trair a população e a população acabar sendo sufocada por eles. Isso foi algo que a gente pega uma das lives do Olavo de Carvalho num determinado momento, você repara que ele falou sobre isso, né? olha, o Olavo, ele sempre dizia o seguinte, cara, e eu sempre disse isso para as pessoas. O ambiente de mudança começa aqui dentro. E o brasileiro, ele sempre teve esse problema eu digo brasileiro porque realmente historicamente é isso, né? O brasileiro, ele sempre buscou um messias, cara. Então, nesses últimos anos não foi diferente. O pessoal falou, não, vamos se reunir, vamos esperar nos militares, eles são a nossa grande salvação. Aquilo que aconteceu em 64 vai se repetir. Como se aquilo que tivesse acontecido em 64 fosse algo perfeito, né? Quando eu critico todos esses acontecimentos aí na história recente do nosso país, muitas pessoas caem matando em cima de mim. Ah, mas você não é de direita coisa nenhuma, porque você está criticando a época do regime. Não, não. A gente tem que ir com calma e analisar as coisas friamente, não só na emoção, né, cara? Então, assim, o que aconteceu alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, foi um reflexo daquilo que aconteceu há 30, 40 anos. Né? As pessoas veem lá, 64, né, março de 64, comecinho de abril ali, 31 de acontecendo todo março. aquele movimento, é, acontecendo todo aquele movimento e o pessoal falou, olha, aquilo ali foi a salvação do Brasil. Então a gente precisa de algo semelhante. Não, cara, hoje o contexto é diferente, as coisas são completamente diferentes, então não adianta a gente ficar preso O numa mesmo, bolha achando que, né, a gente buscar precisa. o mesmo remédio, né? Sempre, o mesmo remédio. A gente fala, vamos manter a mesma medicação, sempre de uma maneira bruta. É Não, até uma pergunta, até uma pergunta que eu ia te fazer. Vou te acrescentar isso nesse seu contexto que você está acrescentando.
como historiador também, é, por que que a população não conseguia identificar que estava vivendo em um regime ditatorial naquele momento e hoje em dia a pessoa também não consegue identificar? Por que que algumas pessoas hoje em dia enxergam essa situação e outras acham que está na pura normalidade? Por que será? Olha, já que a gente está falando tanto do Olavo, eu vou citar ele de novo, né? Sim, O Olavo dizia que a maior covardia, a pior covardia, é a covardia intelectual. Tá dando para me ouvir bem, Renato? tô te ouvindo bem. E Então, ele dizia o que a pior pessoal que covardia é está a assistindo a covardia live aí, intelectual, cara. se tiver Tipo assim, dificuldade, eles falam. o cara, ele sabe que tem alguma coisa errada, ele sabe que tem um problema, só que ele não quer admitir que tem um problema. Porque se ele admitir que existe aquele problema, a consciência dele vai ficar pesada, né? Porque ou ele vai ter que agir, ou ele vai ter que admitir que tem um problema e que ele é um covarde, né? Então, a pior covardia que tem é a intelectual. Então, respondendo a sua pergunta, por que muitos não enxergavam e muitos não enxergam? Primeiro, por conta da covardia. Muitos não querem enxergar. As pessoas não querem abrir os olhos, elas preferem ficar naquele sono, né? Como diz o nosso grande hino nacional, dormindo em berço esplêndido. É mais fácil do que você ter que tomar uma atitude, sair da zona de conforto. É muito mais fácil. Ah, não, não tem nada errado, tá tudo muito bem, a gente vive aí num mar de rosas, e aí você consegue trabalhar, dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente, né? Aí você vai negar o Brasil como sendo um campeão mundial de homicídios, o campeão mundial em burrice, né, como eu falei ontem, e assim por diante. Então é mais fácil negar. Com relação à forma de política, né? Que a gente repara que num período aí que a Dilma era presidente, né? E que para eles muda até a nossa ortografia, chamando de presidenta, a gente repara que a meta de ensino era chegar em torno do ano de 2022 com o nível de nota 5. Aí Sim. você Aí falava, então assim, a qualidade de ensino era inferior a 5 ou não? Aí ninguém responde, né? Se a nota era 7, eles queriam chegar a 5 e por qual objetivo? Mas a meta estava como 5 para ser uma média de nota do ensino brasileiro. Aí isso é complicado. E por que que eles querem realmente assim tornar essa ignorância da população tão, tão multiplicada? Você falou alguma coisa ontem, lá na sua fala, lá na Câmara, que me chamou muita atenção. Que aí você comentou que o ensino desse método Paulo Freire é uma fábrica de militantes. Explica um pouco aí pra gente e para o pessoal que não assistiu também lá a sua palestra ontem sobre isso. O Paulo Freire, ele tem um livro que se chama Pedagogia do Oprimido, né? E Sim, ele busca uma espécie, uma forma de ensino que ele chama de educação libertadora, né? E é um nome muito bonito, né? Olha, educação sempre. libertadora. Só que quando você chega mais perto, cara, aí você começa a perceber a grande armadilha que o negócio é, né? Porque é libertadora do quê? Dentro da Verdade. vontade do Paulo Freire, né? Como todo bom marxista, a cabeça do Paulo Freire funcionava de uma forma dialética, né? O que seria dialética? Ele só via um jogo de soma zero, ou seja, um perde para outro ganhar. Ele não conseguiria, né? O marxista ele entende, ele vê o mundo dessa forma, né? Ele vê o mundo sob a ótica de relações de poder. Então sempre vai ter um opressor e sempre vai ter um oprimido. Então, libertar os alunos da opressão. Mas de qual opressão? A opressão burguesa, a opressão capitalista, a opressão das elites, a opressão das pessoas que pensam como bons conservadores, basicamente é isso. E de que forma o professor ele vai libertar o aluno? De que forma o aluno ele será liberto das amarras do capitalismo, da burguesia? O professor, sendo um agente revolucionário, ele tende a transformar
o aluno num agente da revolução. E aí o que acontece? Né? O primeiro passo dessa libertação é a desconstrução, e aí eu estou novamente citando aquilo que nós dizíamos ontem na nossa palestra, né? A desconstrução do professor em sala de aula. Então, o Paulo Freire ele tinha uma frase famosa, né, que ele dizia, olha, ninguém educa ninguém, o professor não aprende com o aluno não aprende com o professor, né, vira aquela bobagem completamente imbecil, né, me perdoa até o termo que eu estou utilizando, porque é a mais pura realidade. Então, ele desconstrói a autoridade do professor, né, nesses sentidos, não, o professor não é uma figura de autoridade, sabe aquele professor que chega na sala, né, não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para aprender com vocês. Isso daí é uma postura disruptiva, né, revolucionária, que o Paulo Freire traz isso, quando na realidade todos nós sabemos, desde que o mundo é assim, o professor sempre foi uma figura de autoridade. Destruindo essa figura de autoridade em sala de aula, desconstrói-se também a figura de autoridade no lar, ou seja, os pais, a mãe e o pai, desconstrói-se a figura de autoridade religiosa, o professor, aliás, o pastor, o padre, o sacerdote, e também as autoridades civis, o juiz, o policial, e assim por diante. E aí você tem uma sociedade tendenciosa, né, ao anarquismo, que é totalmente subversiva, que destrui a Totalmente guiada ordem pelo instinto, né? É instinto, a sociedade de instinto, não de de disciplina. ordem. Exatamente. Exatamente. Isso é complicado mesmo. Aí aqueles rebeldes sem causa, que a gente vê Uhum. montes, e aí depois o pessoal sem controle, mas uma pergunta interessante. Para formar essa militância e qual a diferença e o impacto que a gente pode observar entre a disciplina que a direita, o conservadorismo, politicamente quer inserir na educação e isso que você já falou praticamente é a forma de educação da esquerda, porque eles querem formar militantes, rebeldes sem causas e levar ao anarquismo, que é onde eles vão chegar ao desfecho final, que é aquele controle totalitário, porque as massas ignorantes é muito mais fácil de você controlar, porque é como tem um ditado que diz que se os búfalos soubessem a força que eles têm, jamais eles seriam dominados, seriam subjugados, controlados. Então, uma manada de búfalo, um gado, realmente, se eles soubessem a força que eles mesmos produzem, eles não seriam controlados. Então, esse povo ignorante vai funcionar pelo instinto, como uma manada. E a educação que a direita propõe, que o conservadorismo propõe, ela traz quais os benefícios que ela traz, porque é importante para os jovens que estão assistindo aqui essa live também, e adultos que têm aí o controle de muitos jovens, filhos aí também, saberem quais são os benefícios que eles vão colher com esse perfil de educação conservadora. Então, trazendo aí do seu campo, de quem vive aí dentro, por que isso aí acaba sendo importante para as pessoas? Cara, como eu disse, o Paulo Freire ele buscava a educação libertadora, né? O autor da educação Que libertadora. a Mas a educação libertadora do Paulo Freire, ela é mais uma forma de opressão. Porque, só para poder responder sua pergunta de uma forma bem respondida, né? A esquerda propriamente dita, né? Essas educações aí que têm bases ideológicas, que têm o intuito de transformar a criança, o jovem, o adolescente num agente revolucionário, ela tende a fazer com que a população, essas pessoas, elas sejam escravizadas ou dependentes do Estado. E aí eis a maior diferença entre aquilo que os conservadores historicamente propõem, né? O que é educação de fato? Não digo. Às vezes a gente fala, educação conservadora, talvez não reflita muito bem o que eu quero dizer, né? A educação propriamente dita, a busca pela verdade, primeiro ela busca criar um indivíduo que tenha a capacidade de interpretar o mundo. Eu disse ontem lá na palestra, né? Uma pessoa que não sabe, não tem um domínio da linguagem, ela não consegue se expressar e ela não consegue interpretar o mundo. Então, se você cria, se seu objetivo como professor
transformar uma criança, um adolescente, num agente revolucionário, você está aleijando o intelecto dele. Você está privando ele de uma correta interpretação da realidade. Então a gente Ao passo de que pode completar, depois eu ao só passo que tenho uma observação. preconiza uma educação genuína, né? Você busca a verdade e guiar os seus alunos, porque o professor é um guia, né? Ele faz um medeio, ele é um mediador entre o aluno e a verdade. Né? Se você preconiza a busca pela verdade, você faz com que o seu aluno, você faz com que aquelas crianças, aqueles adolescentes sejam capazes de interpretar o mundo de forma praticamente independente, né? Sem depender de terceiros, do Estado e assim por diante. Sim. Então, o que eu ia complementar seria falando assim, então, nós temos um paralelo, educação versus a doutrinação. Sim, É sim, isso. sim. E Hoje em aí, dia, Renato, fala-se muito em doutrinação, cara. Mas o que é doutrinar, velho? Se a gente começar a pensar mesmo ao pé da letra, aquela primeira geração de comunistas revolucionários, né, a geração lá do Zé Dirceu, o pessoal aí, 40, 50 anos atrás, eles foram doutrinados, cara. Porque eles cresceram num outro Brasil. Eles foram doutrinados. sim, A geração de hoje, essa geração mais nova, a minha geração, não tem mais doutrinação, cara. E aí, quem tiver com papel e caneta na mão, anota aí. O que existe hoje é uma indução comportamental que não passa pelo filtro da inteligência. O que significa isso? Você tem professores, lógico que nós não generalizamos, você tem movimentos políticos, você tem educadores e assim por diante, que conduzem a manada de acordo com aquilo que lhes é conveniente. E a manada, eles vão atrás, eles agem, eles respondem a esses estímulos, se ao menos pensar se aquilo é justo, se ao menos pensar se aquilo é verdadeiro, se ao menos refletir se aquilo deve ser feito. Então eles obedecem, eles aderem às tendências, eles absorvem aquilo sem filtrar com a própria inteligência. Então é nesse sentido que eu digo, né, que a doutrinação ela ficou no passado, ela já aconteceu. Né? O que existe hoje é o camarada sendo criado dentro de uma bolha, dentro de um aquário, e o peixe que está dentro do aquário, ele não sabe, né, Renato? Que está dentro do aquário. Para ele, aquilo ali é o mundo dele, né? sim, sim. Então, como diz, né? Ele já foi criado ali, ele já se adaptou àquele ambiente. E uma pergunta: por que os professores, a gente não vê uma resistência de alguns professores em relação a isso? A gente vê uma aceitação. É muito raro a gente encontrar professores que enfrentam essa espiral do silêncio aí que é imposta pela esquerda. A gente sabe que a esquerda, ou o perfil de educação marxista, eles treinam realmente essa questão. Eles falam contra a opressão, um monte de coisa, mas a gente sabe que eles sufocam quem pensa diferente. Então, é justamente isso, esse sufocamento que eles vão produzindo, que vai silenciando os professores que têm uma visão, uma opinião diferente, que causa essa espiral do silêncio, ou tem alguma outra coisa, ou foi que realmente a esquerda plantou realmente mesmo esse processo revolucionário e com aquelas bolsas que eles saíram dando para muitos professores de certas matérias, produziu realmente esse vasto número de militantes que hoje em dia educam os filhos que estão aí matriculados hoje em dia. O que é que provoca essa ação, essa pressão toda aí que ocorre? Cara, eu vou te falar, e grande parte dessa culpa é dos militares, cara. Da época do regime militar. Por quê? O professor Olavo sempre falava isso e é verdade. Os caras estavam lá combatendo as guerrilhas na selva, né? As guerrilhas urbanas, disparando e tal. Não, nós sabemos fazer guerra na selva, ninguém conhece mais a Amazônia do que a gente e tal. Enquanto isso, quem estava dominando as universidades, bem como também a mídia, era quem? A esquerda. É, Inclusive, os maiores. Aquela época de 64 até meados de 85 foi a época que o Brasil mais produziu literatura comunista, meu amigo. Então, olha o período que eles tiveram para dominar esse espaço. Então, você tem uma formação
em massa de educadores, de professores, de profissionais de todos os ramos, não somente influenciados pela academia, mas também pela mídia, né, enquanto o pessoal estava achando que estava combatendo um fantasma lá no meio da selva. Então, vejam o problema em que nós caímos, né? Inclusive, se você for parar para pensar, existem muitos professores que, de fato, são cristãos de fato, eles são conservadores, que não concordam com nada disso, excelentes profissionais, mas como você bem citou, existe sim uma espiral do silêncio. Então, tá lá, se você fizer uma manifestação cristã na escola, você é crucificado, capaz de ser transferido, demitido, rechaçado, mas se você fizer uma reunião xamânica com seus alunos, né, colocar todo mundo lá para fazer a dança da chuva, não tem problema nenhum. Não vamos fazer menção aos povos originários, né? Então, veja bem. Então, esses professores que discordam, muitos deles têm família, têm filhos, têm marido, têm esposa. Então, tem muito a perder. Então, constrói-se essas barreiras, né? E eu entendo eles, perder emprego, assassinato de reputação, como a gente vê, e acontece não somente aqui no Brasil, mas mundo afora. Então, existem todas essas questões. É lógico que grande parte é, sim, doutrinador, grande parte é adepto dessas ideologias revolucionárias, só que aquela parcela dessas pessoas que não são adeptas disso, aí fica subdividido, né? Daqueles que não são adeptos, uma parte tenta fazer alguma coisa para bater de frente contra o sistema e outra parte simplesmente se cala, né? E eu, como eu disse, eu entendo eles por conta do fato de que tem muito a perder, né? E é complicado que a gente repara, né, que essa espiral do silêncio, ela ocupa várias áreas, né, no setor social. Então, assim, como formador, professor, é difícil a gente perceber que o quanto essa questão de educação, ela vai produzindo essa ramificação. Igual você mesmo falou, eles vão desconstruindo o professor, desconstrói a família, desconstrói o respeito às leis, né? Então, isso aí ele é muito amplo, né? Sim, com certeza. Essa desconstrução, ela está na sociedade por completo, cara. Toda a ordem vigente, todo o Ocidente como um todo, né? O Ocidente como um todo, ele está sofrendo esse processo de desconstrução em inúmeros aspectos, né? Seja no aspecto educacional, como é o que a gente está tratando aqui, mas também no aspecto religioso. Eu não sei se você é católico ou evangélico, Renato, mas nós temos sim movimentos dentro tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica de revolução, né? Movimentos que pregam ali o 2 mais 2 é 5, Sim. né? Então, tipo assim, eles querem destruir o Ocidente A por teologia completo. da libertação. Tá aí para acabar, né, com o cristianismo. Da mesma forma, a teologia da missão integral na Igreja Evangélica, né, que é a obra de Cristo sob os olhos de Karl Marx, que é completamente incompatível, né? Então, tá aí para todos os lados, e infelizmente, como eu falei, e repito, Renato, isso é importante para nós, aqui na nossa live, tá? A pior covardia que tem é intelectual. Então, o camarada, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não quer admitir que tem alguma coisa errada. E aí ele prefere deixar passar em branco, ele prefere deixar o negócio acontecer naturalmente, porque é mais fácil, né? Nega Então a a gente vê realidade, isso dentro né? das escolas, a gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso dentro de repartições públicas, né? Então é aí que está a grande questão. A pessoa nega a realidade. Essa negação que a pessoa faz para si mesmo é complicada, porque impede de mudar, impede de corrigir, porque a pessoa aceita e ela fica combatendo quem está querendo impedir, quem está querendo agir, né? Porque ela sufoca também. Então, a pessoa que está ali, falam tanto da teologia do oprimido, que assim, a pessoa que se omite, ela está ajudando a oprimir a pessoa que está tentando recuperar a sociedade, a educação, os valores, o comportamento moral, né? Que dos primórdios que vem aí sempre da questão que sempre falo. Os valores bíblicos é o que mantém a sociedade cada vez mais
que tem preservado a sociedade, na verdade, né, como um todo. E a gente sempre tem essa questão, que é a preservação, que a gente tem essa observação. Christian, ontem no evento mesmo lá, foi muito bacana, porque assim, a sua palestra trouxe todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, estamos esmiuçando um pouco mais, e o que ficou ali faltando ali um tempo maior para você poder discorrer, que seria muito importante a gente poder trazer aqui nessa live para complementar um pouco mais. Lembrando que vamos ter ainda outros eventos do Conservador, ainda em Mogi, né? Em Mogi, Esse que dia é 16. isso, dia 16 de junho, e você vai estar palestrando lá também? Creio que sim. Já Então, me convidaram, né? olha, vamos movimentar isso aí, torcer para que você esteja lá, porque assim, é muito conteúdo que muitas pessoas precisam ouvir em relação a vários desses conteúdos. Mas destaca aí, o que da palestra de ontem teria algum tempo maior que você precisava discorrer para poder ser ainda um conteúdo que agrega muito mais, que tem importância, que é importante para abrir os olhos de quem ouve e assim, com uma didática simples para as pessoas conseguirem absorver de uma maneira mais simples, mas num linguajar mais popular que fique mais acessível. Cara, já respondendo o Anderson aí, eu sou cristão, frequento a igreja evangélica, e pelo fato de ser cristão, velho, e você vai entender já já o porquê que eu tô começando dessa forma. Eu acredito que a verdade liberta, cara. Então veja bem, preste atenção. Não só você, mas como também as pessoas que estão nos ouvindo. Como eu falei ontem, existe um processo de caos generalizado, né? E esse caos ele tem avançado, tem aumentado, e isso tudo se dá por conta da ignorância, né? E essa ignorância ela foi semeada ao longo de décadas, já faz 60, 70 anos que esse pessoal está atuando na educação, está atuando na política, está atuando nas mídias, e a boa parte da população está aí, como eu falei, né, dormindo em berço esplêndido, né? As pessoas estão acordando agora, muitos estão acordando do jeito errado, tá? Então, eu já vou partir desse princípio para responder a sua pergunta. As pessoas estão achando que a luta pela verdade se resume em chegar lá em outubro, né, de 4 em 4 anos e apertar as teclas da urna. A luta pela verdade, a luta por um país melhor, não começa por aí. Tá? Não tá nesse aspecto. A política, gente, é só a cereja do bolo. Né? E aí a gente está querendo uma cerejona do bolo sem ter o bolo embaixo. Né? Aí que está o grande problema. Né? Você nunca vai ver eu falando que a política não é importante. Lógico que é importante. Importantíssima. A gente tem que colocar vereador, a gente tem que colocar prefeito, deputado estadual, federal, senador, todo mundo que a gente puder colocar, a gente tem que colocar. Tá? Mas o processo de mudança social, para influenciar pessoas, abrir os olhos de outras, né? Recuperação social, cara, começa em aspectos diversos, vai desde um sermão na igreja, vai desde um trabalho social bem feito, cara. É, ainda ontem eu falava com alguns amigos meus, existem pesquisas que dizem que o povo brasileiro é o povo mais mesquinho do mundo. E eu não sei se você concorda comigo, Renato. Não sei se o pessoal da live também concorda. O povo brasileiro é muito dinheirista, pensa muito em dinheiro, o dinheiro move, né, a mentalidade do povo brasileiro e assim por diante. Então, nós temos barreiras culturais e elas precisam ser transcendidas, e elas não vão ser transcendidas nas urnas. Elas vão ser transcendidas na onde? Nas escolas, nas mídias, nos teatros, nas músicas, nos desenhos, nas séries e assim por diante. E olha aí onde eu vou chegar agora, né? Eu comecei falando, sou cristão, evangélico. A gente precisa de um processo lento, organizado de tomada de espaços. Só que Sim, para a gente tomar um espaço com qualidade, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de base, a gente precisa, como iniciativas como essa, né, do Instituto Solidez, aqui em São José dos Campos, o Instituto Paralelo 23, que vai mudar para Instituto Israel Gonçalves, né, o próprio Partido Conservador. Então, a gente precisa de iniciativas como essa para preparar pessoas.
Ah, tá ali o Christian, né, citando eu como exemplo, ele ensina sobre conservadorismo, ele fala de política, só que tem que levantar 1.000 outros Christian, a gente tem o Nicolas Ferreira, 1.000 outros Nicolas Ferreiras, e assim por diante, 1.000 outros Renatos. A gente tem que levantar pessoas capacitadas para tomar espaços, não só na cadeira do plenário, mas, como eu disse, nas escolas de forma organizada, porque o que a gente não tem que falta hoje, Renato, é a organização, que é o Sim, que eles têm. Né? Eles têm condições, agora é 9h30 da noite, eles têm condições de organizar um povo e colocar na rua agora. E sim. eles colocam, vira madrugada, faz bagunça. Assim, eu sou contra esse negócio de fazer bagunça. Eu sou absolutamente Somos, contra. somos contra esse tipo de movimento, né? Cara, com certeza, não é por aí que as coisas vão mudar. Não é por aí. É o que eu falei, não adianta a gente colocar, impor as coisas com a força e o coração da pessoa não está na nossa mão. A batalha, O, gente, o o coração inteligente, das pessoas. o inteligente, né, é mais difícil de você dominar do que o ignorante, porque o ignorante vai na brutalidade. Você combate força com força. E quem tem força para poder confrontar o Estado? Ninguém. O Estado Ninguém. grande é onde ele pressiona. Eu não recordo agora aqui se eu estou lembrando corretamente, mas o Caivano ontem ele comentou que a sociedade se ela, se ela não precisasse, não precisasse de constituição, de leis, né, para defender ela, porque assim, a Constituição ela defende o cidadão contra o Estado, na verdade, porque o opressor é o Estado, porque o Estado que detém o poder e realmente é o Estado que direciona a sociedade. E aí a gente vê essa questão de educação que vem aí junto na parte intelectual que não forma o cidadão respeitoso. E você comentou sobre a questão do dinheiro, a pessoa foca no dinheiro como uma razão de sobrevivência, como se o dinheiro fosse algo que vai dar a postura de respeito ao próximo. Ah, basta ela ter dinheiro, ela vai ser uma pessoa que vai ter portas abertas em vários lugares, até tem, mas só que assim, ela é uma pessoa que ela não sabe respeitar o próximo, que a gente deixou de ter uma sociedade focada em valores morais para ter valores dos capitais, né? E aí a questão não entra nem a gente querer combater o capitalismo, porque quando você trabalha a questão do o capitalismo como economia, o capitalismo ele não te coloca numa questão é, moral e uma questão em que você perca esse respeito ao próximo. Pelo contrário, é por isso que quando fala do conservadorismo, ele vem com os pilares do cristianismo, que vai fazer você aprender a respeitar o próximo, e aí você tendo a questão do capitalismo, mas carregando em si os valores morais, você vai saber que você vai ter os bens, os valores capitais, mas você não perde a sua essência. Por isso que é realmente importante essa essência. E você, como cristão, aí também traz isso, né? Que é a questão da educação, o cristianismo e toda essa parte histórica aí, né? Que é importante. Sim, então, Renato, o conservador, ele não é um anarquista, né? Então, a gente, o conservador, eu digo a gente, não pode falar, Sim. mas o conservador, propriamente dito, ele não tende a acreditar que o Estado deve ser combatido, né, destruído. Qual que é o grande problema? E aqui eu coloco aí o meu coração para fora, né? O Estado ele é problemático quando ele é aparelhado por pessoas com más intenções, não é? O Estado ele não foi criado para ser inimigo das pessoas. Porém, existem grupos, pessoas que aparelham o Estado. E aí o Estado ele é usado contra a população. Agora, um Estado bem construído, bem constituído, com leis e freios e contrapesos, ele tende a ser um Estado que favorece o povo. É, Favorece a essa ideia justiça. essa ideia de democracia é um tanto quanto controversa, né? É um pouco, não dá para a gente entrar nesse assunto, é lógico agora,
Mas Uhum. essa ideia de democracia ela é bem complicada porque as pessoas hoje endeusam essa palavra como se a democracia, ou essa palavra democracia, ela fosse resolver todos os problemas do mundo. Né? É. O príncipe Luiz Hoje, Felipe, Cristian, hoje a palavra democracia parece que tem um grupo que é dono é dono da democracia, né? exatamente, eles acham que a palavra democracia é igual a cruz pro vampirão, né? Sai, diabos vai embora. Não é assim, né? Você pode disfarçar qualquer ditadura, qualquer regime ditatorial de democracia. Sim, Aí as pessoas dizem, não, vivemos democracia, democracia. Enquanto tem urna eletrônica, enquanto tem voto, é democracia. Não. Como o Caivano falou ontem, existem diversas formas de governo ditatorial ou totalitarismo, diversas formas. Mas, voltando lá para o começo da fala, né, o Estado não é o nosso inimigo, ele não deve ser combatido, desde que, né, não esteja sendo aparelhado por pessoas com más intenções. Então, a questão é, né, não é assim, como alguns, eu já vi conservador, né, gente que se diz conservador de direita falando, vamos destruir a instituição A, vamos destruir a instituição B. Não, não se trata disso. Não se trata de destruir instituições. Se trata de combater aquelas pessoas que estão aparelhando essas instituições. exato, exato, concordo. Quem quer destruir instituições é um revolucionário. Nós não somos revolucionários, nós somos conservadores. A gente quer instituições. Nós precisamos de instituições, porque são as instituições, o Supremo, é o Parlamento, é o Executivo, e depende aí da forma de governo também, né? São essas instituições que devem se constituir em freios e contrapesos. Sim. Só citando, Renato, o Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, né? Ele tem um livro que se chama Porque o Brasil é um País Atrasado. Fica aí recomendação de leitura. Inclusive, eu estou conversando com o Dexter para a gente fazer um seminário presencial e online, onde eu e mais algumas pessoas a gente vai expor capítulo por capítulo desse livro. Já fica aí em primeira mão. É um dos Opa, melhores livros para quem quer conhecer mais sobre política, formação do Estado, né, o estado de coisas que a gente vive. Excelente livro, gente. Excelente livro. Então, só para finalizar minha fala agora, ô Renato, sim, o Estado não, a gente não deve encarar o Estado propriamente dito como sendo um inimigo. sim, Vamos destruir o Estado, vamos viver na anarquia. Não, não, não é assim. O Estado, alguns dizem que é um mal necessário, né? Mas independentemente da questão, o Estado é necessário, é a organização do povo, onde um povo se reúne, existe alguma forma de organização, e essa forma de organização pode ser considerada como sendo uma forma de Estado. Só que o que a gente tem que combater é o aparelhamento estatal, tá? sim. Porque alguns grupos, algumas pessoas aparelham para colocar o Estado a serviço dos próprios interesses. E é aí que está o grande ponto. E, e aí é onde entra a questão da omissão do povo, que acha que política, religião e futebol não se discute. Aí é onde entra a questão. Futebol você não vai discutir realmente, porque é algo que é irrelevante. Não, né? Só que coloca isso dentro de um contexto onde de comparação com duas coisas importantes que ajudam na sociedade justamente para descredibilizar o restante. E é a maneira É. de se formar narrativas, né? Cristiano, imagina aí também que você tem ainda outros compromissos, os tempos vai passando aí, e é um prazer falar com você nesse bate-papo. Acho que é bom a gente combinar outros aí para poder conversar. Agradeço as pessoas que entraram aí nessa live. E aí faz aí suas considerações finais aí de hoje. Cara, minhas considerações finais. Primeiro ponto, eu te agradeço, Renato, pela oportunidade que você nos deu ontem, pela oportunidade de hoje. Passou rapidinho, agora que eu vi o horário. Já o horário passando. Tá falando, eu falo, viu? Poxa vida, eu falo. Eu gosto desses assuntos. Mas, enfim, agradeço aí, principalmente, primeiramente a Deus, né? Agradeço também por poder estar fazendo parte desse processo. E também fica aí o convite para vocês, tá? Se vocês quiserem, acompanhem o nosso Instagram, que eu vou estar postando quando vai começar essa turma. Vai ser um seminário online e presencial para a gente poder estar expondo esse livro. E vai ser totalmente gratuito. Então, de graça, As de pessoas vão graça. assistir através de onde? Então, eu vou ver ainda, se talvez através do Google Meet ou aqui no Instagram mesmo. Passa o É, Instagram para o pessoal que de repente entrou através do meu para poder acompanhar, por Fechou. favor.
O Instagram é cristianmachado.ofc. E Christian é com CH, tá? Certo. Então, Christian com CH OFC. Então, quem estiver aí acompanhando, é interessante para poder seguir já aí o Instagram do Christian, que é conteúdo interessante para acompanhar a agenda dele aí, que tem bastante coisa para vir, bastante conteúdo e que é importante. Então, completa aí já as considerações aí, mas eu quis reforçar o seu Instagram, a sua rede social aí para poder acompanhar. Não, maravilha, Renato. E dia 16 do mês que vem, a gente vai estar lá em Mogi, se Deus quiser nos permitir. E julho tem aqui em São José dos Campos também. Se Deus quiser, a gente de Guarulhos aqui vai estar aí presente com vocês aí, acompanhando, e a gente se encontra nesses eventos aí. E quem está acompanhando também através da tua rede social pode acompanhar as minhas também, Com certeza. Renato underline BRS ou arroba conservador.gru. São as duas redes sociais aí que a gente vai estar também com os conteúdos, mas a gente vai estar junto. Esses eventos aí e é sempre importante. A primeira vez que a gente se encontrou foi no evento Solidez, que Sim, foi no 3 Ibirapuera, de e novembro. foi fantástico a sua palestra desde lá. E essa daqui de ontem eu falo assim, pena que o nosso tempo era curto, mas bastante conteúdo que para a gente formar aí de repente cada tema e esse estudo do livro aí eu vou até dar uma pesquisada dessa leitura, porque quando for ter esse bate-papo que você vai fazer e discorrer sobre esse tema aí, eu já quero ter um pouco do meu ponto de vista também, para eu poder, quando ouvir as considerações, eu também já tá já ciente do conteúdo. Então, repete também o nome do livro. Porque o Brasil é um país atrasado do Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Certo, é isso aí. Mais alguma coisa aí que temos para completar por hoje? Não, é só isso. Até a próxima. É isso aí. Christian, um prazerzaço. Muito obrigado mesmo por essa live. Espero aí que o pessoal tenha gostado e se o pessoal deixar perguntas aqui nos comentários, aí a gente combina uma outra live que eu vou trazer somente essas perguntas que já deixarem, porque eu acho que para cada um que vai assistindo tem um ponto aí que a pessoa vai querer ter um pouco mais de informações também, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado. E Christian, um abraço aí, muito obrigado pela sua participação aí hoje. Com Deus. Amém. Com Deus. Um abraço aí para todos que acompanharam. Obrigado por acompanhar essa live. Um abraço.